Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2024, são 8 horas 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece pelo Notícias Agrícolas, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje, também pela TV Clima Tempo, vários canais de comunicação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição desta quinta-feira vamos tratar das novas informações sobre os novos leilões de arroz que estão previstos pelo governo. O ministro Carlos Fávaro disse que a indústria quer especular e ganhar com a tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos dar mais detalhes sobre essa fala do ministro da Agricultura. Vamos tratar também da projeção de um menor abate de bovinos no segundo semestre. Os preços do boi gordo já estão reagindo, inclusive no mercado futuro, a essa possibilidade, a uma oferta um pouco mais enxuta nos próximos meses. Vamos falar também dos números que foram divulgados ontem pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Pouco mudou os números de soja e milho, mas no trigo, senhoras e senhores, as mudanças foram bastante agressivas e exigem bastante atenção. No nosso quadro de entrevistas, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, vai comentar o mercado de soja, de milho, mercado de grãos aqui conosco. Então, se adiante, vá mandando as suas perguntas aqui e ao longo da nossa edição, juntos nós vamos construindo o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Começando, nós checamos a Bolsa de Chicago na nossa rodada de preços. Nós temos pequenas altas para soja e uma estabilidade, eu diria. O mercado trabalha bem de lado nessa manhã de quinta-feira, 11 dólares e 76 centes por bushel no contrato julho, subindo 0,05%. O milho, 4 dólares e 57, 0,8% de alta. O trigo sobe 0,8% também para 6 dólares e 22 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, vamos checar os derivados de soja com baixa de 0,6% para o óleo de soja, 43 centes mais 55 por libra-peso. O farelo de soja sobe 0,3%, vai a 361 dólares e 40 centes por tonelada curta. Bom, na sequência, vamos à Bolsa de Nova York. Café subindo, tem 1,7% de alta, 2 dólares e 28 mais 25 por libra-peso. O açúcar também sobe, mas timidamente, 0,1% de avanço para 19 centes mais 12 por libra. O algodão, 71 centes mais 77, 0,04% também de alta. Hoje parece ser um dia positivo, ao menos por enquanto, para todas as commodities agrícolas, commodities, soft commodities, todo mundo subindo nesta quinta-feira. Agora, entre os demais grupos de commodities, o petróleo cai, devolve parte das altas dos últimos dias. O petróleo WTI tem 77 dólares e 98 centavos por barril. A perda nessa quinta-feira é de 0,6%. A mesma baixa se dá no Brent, que reflete o quadro global de oferta e demanda, tem 82 dólares e 14 centavos por barril. O gás natural, este também caindo 1,02%, ouro 1,1% de queda, a prata despenca 3,3% e o cobre 0,8% de baixa. Então, agrícolas e energéticas e metálicas caindo forte e commodities agrícolas subindo nesta quinta-feira. Ontem foram anunciados os novos dados de inflação dos Estados Unidos, preocupou o mercado e o Federal Reserve chegou com a manutenção dos juros nos Estados Unidos mais uma vez, né? Não trouxe qualquer mudança ali na sua taxa básica de juros. Isso deixou o mercado um pouco mais, né, atento a essas informações que de lá partem. Mais do que isso, sinalizou que prevê apenas um corte, né, para os juros em 2024, apesar do progresso na inflação. Então, se esperava que não só pudesse vir um corte, né, mas o mercado vai cada vez mais afastando essa possibilidade diante do comportamento do Banco Central norte-americano e das falas do seu chairman, né, do seu presidente, o Sr. Jerome Powell. Então, olhando para isso, o mercado tem essas sinalizações. O dólar ontem subiu e chegou a superar R$ 5,40 no Brasil. E já nós vamos também falar sobre essa desvalorização do real frente à moeda norte-americana e o que está englobado, né, nesta análise, nesta movimentação. São 8 horas mais 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos às manchetes. Hora das nossas notícias da manhã.
Bom, por que nós continuamos a repercutir as informações dos leilões de arroz, do mercado arrozeiro e de tudo que está acontecendo? Porque isso desencadeou uma nova crise no governo Lula, na alta cúpula do governo, já que estão no centro dessas discussões o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro do Abastecimento e Agricultura Familiar, seu Paulo Teixeira, o presidente da Conab, senhor Edgar Preto, o ex-secretário de Política, Nery Geller, já que a notícia pediu demissão, ele vai a público, vai à imprensa e diz: eu não pedi demissão, pediram o meu cargo, né? Então, vamos entender um pouco mais dessa situação. Ordens que partiram expressamente do presidente Lula, tem também o ministro Rui Costa, tem o ministro Alexandre Padilha, enfim. Esse leilão desencadeou uma nova crise ali no governo Lula e é por isso que nós precisamos continuar acompanhando, porque o mercado de arroz sofre diretamente com estes desdobramentos. E o que o governo informa é que o ministro do Desenvolvimento Agrário, inclusive eu digo abastecimento, mas do Desenvolvimento Agrário, o senhor Paulo Teixeira, afirmou que em até 10 dias o governo já deve ter um edital elaborado para um novo leilão de arroz para apresentar ao presidente Lula. Após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Teixeira reafirmou que o novo edital passará pelos filtros da CGU, a Controladoria Geral da União, e da Advocacia Geral da União, a AGU. Ontem eu falei sobre isso na coletiva de imprensa que eles deram no início da semana. Ministro Paulo Teixeira, ministro Fávaro, Edgar Preto, presidente da Conab, ali os líderes, né, os articuladores principais dos leilões, eles falaram sobre a presença, então, da AGU e da CGU para essas novas operações, para esses novos certames. Segundo o ministro, a própria realização do leilão, que foi anulado, o leilão do dia 6, e um novo deveria acontecer neste 13 de junho, né, já produziu o efeito de diminuir o preço do arroz em supermercados, que é o desejo do presidente da República. Após suspeitas de irregularidades no leilão para a compra do arroz, o governo federal anulou ontem o pregão e decidiu realizar um novo certame. Essa queda dos preços nos supermercados não é porque o governo disse que ia fazer leilão, é porque a corrida da população que aconteceu tão logo as autoridades foram a público, né, dizer, não, nós vamos ter ali uma situação ali de desabastecimento, vamos ter de importar. Houve uma corrida da população aos supermercados, o que inflacionou o preço naturalmente. E de novo eu falo, o quadro global de oferta e demanda do arroz é um quadro ajustado, é um quadro onde preços em todas as pontas do planeta estão elevados. Os fornecedores que poderiam trazer arroz para o Brasil do Mercosul não tem arroz, como é o caso do Paraguai, por exemplo, eles já estão vendidos. Se formos trazer arroz da Ásia, da Tailândia, por exemplo, caríssimo. Então não caiu no supermercado porque o governo disse que ia ter leilão. Caiu no supermercado porque a população começou a entender que não vai faltar arroz. Então, para-se essa corrida para levar 10, 15 pacotes de arroz para casa, de 5 quilos, né? Nesse pânico causado pelo próprio governo. Então, a população começa a entender, os supermercados começam a refletir um outro comportamento de demanda e as famílias brasileiras estão abastecidas. E a última informação de última hora, que chega nesse momento, nossa equipe de jornalismo muito antenada enquanto estamos aqui conversando, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o leilão de arroz importado. Veja só, a Polícia Federal informou que abriu um inquérito nesta quarta-feira para apurar eventuais irregularidades no leilão de arroz importado da semana passada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizado pelo governo na intenção de garantir o cereal a custos baixos para a população, mas também marcado por questionamentos sobre a capacidade técnica e financeira das empresas ganhadoras do processo licitatório. Agora eu te pergunto, por que os grandes grupos, os grandes cerealistas ficaram de fora desse leilão? E uma pequena queijaria do Amapá, uma locadora de carros, uma sorveteria e uma pequena trading de Florianópolis apenas foram as responsáveis ali por vencer o leilão. 4 empresas, do tamanho que tem esse Brasil. Claro que tudo isso gera muito questionamento. Os resultados são completamente
duvidosos. Em um texto divulgado pela Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal, a corporação explica que a instauração da investigação atende um pedido da presidência da Conab, solicitando a apuração da integridade do leilão diante de denúncias de empresas que, sem histórico de atuação no mercado, venceram o certame. Ao todo, a Conab viu 4 arrematantes se comprometerem no leilão com a venda de 263,4 mil toneladas de arroz importado em uma operação de 1,3 bilhão de reais. E segundo o presidente da Conab, o Sr. Edgar Preto, nada ainda foi gasto, nenhum centavo do dinheiro público, justamente porque o leilão foi anulado. Entre os ganhadores havia uma Trading, que atua no comércio exterior, mas outras empresas sem tradição no segmento, especialmente em cereais. Ainda segundo a Polícia Federal, a operação corre sob sigilo. O governo decidiu, então, por essa anulação. Agora, como é possível, com um inquérito instaurado pela Polícia Federal, uma crise instalada no governo federal, na alta cúpula do governo Lula, com este ambiente, se fazer um novo edital para se fazer um novo leilão? Existe ambiente para isso neste momento? Não é possível, né? O setor arroz... E o ministro Fávaro falou, ninguém disse que está faltando arroz no Brasil, mas a gente não quer que falte. Não vai faltar, ministro. Não vai faltar. Agora, vejam vocês se temos ambiente no governo federal para fazer um novo leilão de forma clara, de forma transparente e com lisura nas operações, porque isso é o mínimo que o setor arrozeiro merece diante do que está vivendo. Inaceitável. Não existe ambiente para esse leilão, não existe a necessidade desse leilão. E essa situação, agora, a última informação, portanto, é de que foi instaurado um inquérito para investigar a operação com um novo edital prestes a sair. Não é possível, não é aceitável. 8h15 pelo horário oficial de Brasília. Na nossa segunda manchete do dia, a perspectiva do ministro Carlos Fávaro, né? O ministro afirma que a indústria de arroz quer especular nesse mercado e ganhar com a tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Veja só, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, criticou nesta quarta-feira o que chamou de um movimento especulativo da indústria de arroz em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Fávaro afirmou que não houve gasto de dinheiro público no leilão de arroz que foi anulado após suspeitas de irregularidades e que um novo certame será organizado pelo governo. Bom, ele disse, abre aspas, há uma especulação da indústria do arroz, um movimento especulativo de ganhar com a tragédia, o que justifica um aumento de 30% no preço do produto, questionou a jornalistas após participar de um painel no Priority Summit realizado no Rio de Janeiro, um encontro de líderes e executivos. O governo não tem compromisso com o erro, faremos um novo leilão de arroz. Ele pergunta, o que justifica um aumento de 30%? O quadro global de oferta e demanda, ministro? E a sua declaração da necessidade de importar até 1 milhão de toneladas de arroz sem necessidade. Isso justifica um aumento de 30%. Ainda segundo o ministro, o governo não designou o novo secretário de Política Agrícola da pasta, o então ocupante do posto, Neri Geller, envolvido no processo de licitação de arroz, que teve a demissão confirmada nesta quarta-feira. Fávaro reiterou ainda que a previsão do Plano Safra, recorde para este ano, é mantida e que o presidente Lula se comprometeu com isso. A indústria, a Abiarroz, na sua pessoa representando a indústria arrozeira, que é a Associação Brasileira da Indústria de Arroz, declarou em um comunicado que foi oportuna e acertada a decisão do governo federal de anular o leilão para a compra de arroz importado. A entidade, abre aspas para a Abiarroz, espera que o episódio sirva para ampliar o diálogo com o setor orizícola brasileiro, de modo a superar versões inverídicas e injustas com toda a nossa cadeia, do produtor ao consumidor, fecha aspas. Assim como os produtores e os deputados que os representam, a entidade da indústria defende que o governo reveja a decisão de criar os leilões. Mais uma vez, a Abiarroz se manifesta. Uma intervenção sem um diálogo construtivo com as partes envolvidas pode abrir precedente prejudicial à sustentabilidade do mercado, ao próprio consumidor final e à economia brasileira como um todo. Bom, então este é o quadro, né? Essa queda de braço
né? Uma corda só, todos puxando, e sem os principais atores desta cena serem ouvidos. Ontem nós ouvimos aqui no Bom Dia Agronegócio o presidente da FederArroz que falou isso mais de uma vez. A ansiedade agora desses produtores é pela reunião que acontece nos próximos dias da Câmara Setorial Nacional do Arroz para se entender como o governo vai continuar procedendo, porque o pleito do setor produtivo ainda é o fim dos leilões. E seu Alexandre Velho, de forma clara e direta, diz: Carla, as expectativas estão todas voltadas para essa reunião e a pauta vai ser só essa questão dos leilões. Não vamos falar de mais nada sem ser leilões, porque nós estamos tratando aqui de produtores de arroz que perderam não só a sua produção, ou nem perderam a sua produção, mas perderam todo o resto. Suas casas, suas lavouras, seus solos, né, seus campos produtivos, né, seu maquinário, suas estruturas. Como? Como a gente não consegue olhar para isso? Então, as discussões estão voltadas, então, para essa situação da Câmara Setorial do Arroz. Nos próximos dias, essa reunião acontece e seu Alexandre Velho, presidente da FederArroz, sugiro que você revisite a entrevista que aconteceu ontem no Bom Dia Agronegócio, está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para você entender um pouco mais da perspectiva do setor produtivo. Isso é muito importante. 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Enquanto tudo isso está acontecendo, um estudo mostra que o real, a moeda brasileira, essa é a nossa terceira manchete de quinta-feira, está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024. O levantamento foi feito pela agência classificadora de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central brasileiro. A moeda brasileira subiu 2 posições em um ranking de 118 países e passou à 7ª colocação entre as que mais se desvalorizaram frente à divisa americana, após acumular uma queda de 9,5% no ano até o fechamento dos mercados nessa terça-feira, dia 11. No dia, o dólar comercial subiu a 5,36 nessa terça em questão, renovando o maior valor desde janeiro de 2023. Para a elaboração deste ranking, a Austin Rating considerou as taxas de câmbio de referência PETAX divulgadas diariamente pelo Banco Central. Nessa modalidade, o dólar encerrou a última terça-feira a 5,35. A moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar foi a moeda nigeriana, né, com perdas de 42,8%. Só em 2024, segundo o levantamento. Na sequência estão as moedas do Egito e do Sudão do Sul, com quedas de 35% e 29%, respectivamente. Então, é possível perceber que todas as vezes, né, que nós temos uma movimentação cambial intensa e agressiva, é preciso lembrarmos que existe a valorização do dólar, a desvalorização do dólar, a valorização do real e a desvalorização do real. Então, o movimento atual é de desvalorização do real, mas também de valorização do dólar, frente a outras moedas. Mas o real vem perdendo valor, como mostra esse estudo, e, segundo o economista-chefe da Austin Rating, o Sr. Alex Agostini, ele diz: entre os países piores do que o Brasil, temos a Argentina, que vive uma crise econômica, e nações que enfrentam algum problema de confronto civil, como Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Já o Japão, que vinha tendo um bom desempenho, agora se desvalorizou por ter uma base mais fraca. Por que o dólar está em alta? Veja, a política monetária nos Estados Unidos, as mudanças de sinalizações do Federal Reserve sobre a condução dos juros nos Estados Unidos ajudam a explicar a força do dólar ao longo de 2024. Nos últimos meses, sinais de um mercado de trabalho aquecido e de uma atividade ainda forte trouxeram preocupações ao Banco Central norte-americano sobre a trajetória da inflação na maior economia do mundo, o que acabou postergando o início do ciclo do corte de juros pela instituição. A queda dos juros nos Estados Unidos ajuda a valorizar o real frente ao dólar. Quando os juros estão elevados nos Estados Unidos, a rentabilidade das treasuries, que são os títulos públicos norte-americanos, os mais seguros do mundo, né, classificados, é maior. Assim, quem busca segurança e boa remuneração
prioriza o investimento no país. O Alex Agostini se posiciona mais uma vez e diz: quando há uma certa preocupação em relação ao cenário internacional, é natural que os investidores realoquem seus capitais, refaçam suas carteiras e retirem investimentos de países emergentes, como é o nosso caso, e vão colocar dinheiro em economias mais seguras, como é o caso da economia norte-americana. A balança comercial brasileira é um outro ponto importante, né? Então, a piora da balança comercial do Brasil, ou seja, a relação entre as exportações e as importações, né, ela mudou. E quando você traz menos divisas para o país, você escasseia a oferta de dólares, isso vai fazer a moeda americana se valorizar, né? Lei de oferta e demanda, a lei soberana do mercado. O quadro fiscal do Brasil, isso também traz né, porque não são só fatores externos que vão motivar ali uma movimentação da moeda e principalmente a relação cambial, mas os fatores internos também. O quadro fiscal brasileiro também tem sido contabilizado pelos economistas e visto como um dos fatores que ajudou a desvalorizar o real nos últimos meses. Em abril desse ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma mudança na projeção fiscal do Brasil. A nova previsão passou a ser de déficit zero para 2025 e não mais de superávit de 0,5% do PIB, como previsto até o ano passado. Na leitura do mercado, a mudança na meta significa abrir mais espaço para gastos, mesmo com o cenário de dificuldade do governo em aumentar as receitas e apenas no segundo ano de existência do novo arcabouço fiscal. Inclusive, em uma declaração feita ontem, em um evento, o presidente Lula defendeu o aumento da arrecadação para acertar as contas do país. Contas essas que nós não vimos chegar do governo soluções para que elas sejam diminuídas. É o Estado cada vez mais inchado, cada vez maior, custando no seu bolso. E isso custa na nossa moeda também. A escalada de conflitos geopolíticos também está na conta, então é um cenário bastante ruim para moedas de países emergentes, como é o caso do Brasil e esses outros que nós citamos por aqui. 8h26 pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação importante é a retomada dos preços do boi gordo, nosso próximo destaque nas nossas notícias da manhã nesta quinta-feira. E essa é uma informação importante porque isso está bastante conectado a esse movimento de recuperação nos preços da arroba que nós temos visto acontecer recentemente. Ontem conversei com o Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos, e ele pontuava que essa trajetória de recuperação, ela realmente já foi iniciada e ela tem espaço para continuar. Inclusive, ao longo de toda essa semana, eu fui recebendo aqui alguns comentários da nossa audiência falando sobre essa recuperação nos preços do boi gordo. Então, dando um pouquinho mais de espaço a este mercado aqui no Bom Dia Agronegócio nesta quinta-feira, dizemos então dessa projeção de que os abates deverão diminuir no segundo semestre. Depois de ter alcançado o recorde no início do ano, o abate de bovinos tende a se desacelerar a partir destes próximos meses. De acordo com analistas, o preço dos bezerros está ensaiando uma recuperação, o que aumenta a atratividade da cria e estimula a retenção de fêmeas pelos produtores, embora a oferta de gado para a indústria siga elevada. As informações dão conta ainda de que esse deve ser o ponto de partida para uma virada no ciclo pecuário. Temos falado bastante sobre isso aqui no Notícias Agrícolas nas últimas semanas, e uma virada que pode acontecer em 2025, mas ontem Gustavo também falava sobre isso, como o mercado está subindo esses degraus para o ano que vem fazer essa virada de ciclo e ter ciclos mais prósperos, não só em 25, mas 25, 26, 27, né? Passando de alta na disponibilidade de animais para um volume mais restrito. De acordo com o diretor da HN Agro, Iberville Neto, o patamar de oferta de gado é definido pela quantidade de fêmeas para abate, que por sua vez é influenciada pela atratividade da etapa de cria, a produção de bezerros. Ele disse: quando o preço do bezerro começa a se firmar, o pecuarista tira a fêmea do gancho, ou seja, deixa de mandar para o abate, e o mercado começa a subir. Com essa lógica, a expectativa é de que o preço da arroba possa parar de cair a partir de julho ou agosto. No estado de São Paulo, algumas praças pecuárias já apontaram melhoras ali da ordem de R$5 por arroba em alguns locais do estado. E segundo ainda o analista e diretor da
Radar Investimentos, nós podemos ter essa melhora de 5 em 5 reais para os preços da arroba, se fortalecendo, chegando de forma mais generalizada ao estado de São Paulo e depois alcançando também outros estados que são referências ali para os preços da pecuária, para os preços do boi gordo. Então, o mercado está nesse momento de transição, encontra espaço para isso, até porque esse dólar em alta, acabamos de falar sobre isso, esse dólar em alta é mais um fator positivo para a formação dos preços, é mais um pilar de sustentação, e o dólar em alto deixa os produtos brasileiros muito atrativos no mercado externo. Atualmente, a arroba brasileira é a mais barata do mundo, então a nossa competitividade no mercado pecuário global está bastante elevada, nós desempenhamos bem nas exportações, devemos continuar a desempenhar bem nas exportações, e a tendência é de que o nosso consumo interno também melhore. Então, tudo está conspirando para que os preços do boi gordo melhorem de forma efetiva, sólida e sustentável. E é isso que precisamos agora observar. Desde o início do ano, segundo o CPEA, a cotação do boi gordo já caiu da arroba, já caiu 14,2%, indicador CPEA B3, e ontem fechou em R$ 219,25. Mas o bezerro, no mesmo período, ele acumula uma alta de 1,6% e ontem o índice ficou em R$ 2.092,18 por unidade. Sinais importantes, portanto, para este momento nos preços da pecuária do boi gordo. E o CPEA também informa nessa quinta-feira que enquanto os mercados de boi gordo de reposição seguem com baixa liquidez e preços enfraquecidos, as negociações de carne com osso no atacado da Grande São Paulo voltam a se recuperar. Dados do CPEA mostram que os valores dos cortes dianteiro e ponta de agulha mais baratos se destacaram com reajustes positivos, ao passo em que o traseiro segue em desvalorização. Pesquisadores apontam ainda que o comportamento distinto entre os cortes tem relação com a exportação mais intensa de peças do dianteiro e também com a renda da maioria dos consumidores brasileiros. Ainda que alguns indicadores macroeconômicos, como o desemprego, estejam evoluindo positivamente, o poder de consumo segue limitado e para muitos não alcança cortes mais nobres da carne bovina. Vamos monitorar. 8h31, pelo horário oficial de Brasília. Vá mandando as suas participações, vá mandando as suas perguntas. Já estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Hoje é quinta-feira, quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agro. E a gente vai conversar um pouquinho agora com a nossa audiência. O Guerreiro tá dizendo aqui, ó, as entrevistas com o Matheus são excelentes, não as perco. Não percam mesmo, porque a análise é sempre muito assertiva, sempre muito completa e direto na linguagem do produtor. Vende ou não vende? O que tem que fazer agora? Esse é o caráter do Matheus, né? O perfil do Matheus. Bom dia também para Márcio Maciel, para Lediane Ferreira. Excelente quinta-feira. Obrigada, minha amiga, para você também. Bom dia para Dionaldo Salles Oliveira. Bom dia, Carla. Bom dia. E o Guerreiro ainda complementa, hein? A partir de agora, qualquer leilão vai ter dúvida. Nós vamos ter dúvidas, mas com certeza vamos ter, né? É parte do jornalismo a gente questionar tudo, viu, Guerreiro? Bom dia também para Jonathan Freitas. Carla, o avanço nas compras de arroz, será que foi realmente pensando na ausência de oferta ou resultado de compaixão aos gaúchos? Digo, pois o volume de cestas para doações foram acima da normalidade. Jonathan, eu acho que não foi nem uma coisa nem outra. Sabe por quê? Porque já desde o ano passado o governo ventila esse desejo de influenciar, de intervir no mercado, de regular os preços. E citou o arroz especificamente. Então, o que precisamos entender? Se o governo enxergou nessa situação do Rio Grande do Sul o pretexto perfeito que precisava para pôr em prática isso que já se ventilava desde o ano passado. O ano passado não tinha enchente no Rio Grande do Sul, não tinha diminuição de oferta, né? Então, não acho que foi nenhuma coisa e nem outra. Mas vamos acompanhar, o seu comentário é completamente pertinente. Bom, já a gente volta a falar com a nossa audiência, agora a gente vai começar a checar, né, os vídeos dos relatos que chegam dos campos brasileiros, as realidades das safras do Brasil que produz. No nosso Momento Fala Produtor, acompanhe. Dia 11 de junho, Biratã, Paraná. Lavoura.
7300. Ó, verde a folha. Olha como tá verde. O milho tá seco, ó. Já tá, a espiga tá bem seca do 7300. E o como dele, ó. Verde. Vamos ver como é que tá a estabilidade dele. A cana totalmente firme. Do 7300. Milho super precoce. Esse é um milho super precoce, rápido, sabugo bem fino. Um milho que ele pendoa com 55 dias. E ele tem uma perca de água muito rápido. 7300 super precoce KWS. Continuem mandando esses vídeos, são importantes, são esses vídeos que constroem a realidade do Brasil que produz, como eu sempre digo. A sua perspectiva produtor rural. É você que está aí na lida e é você que precisa contar essa história, certo? O nosso número de WhatsApp, 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241, número importante para você deixar gravado, coloca lá, WhatsApp Notícias Agrícolas, mande os seus relatos, fez um vídeo, já manda para nós. Importante é ter nome, sobrenome, cidade, estado, para a gente poder dar crédito a você e também contextualizar a sua informação, certo? Bom, são 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe um novo reporte mensal de oferta e demanda. Números que quase nada mudaram para soja e para milho, em especial para a safra 24-25. Agora, no trigo, a gente já teve mudanças mais robustas e que chamaram um pouco mais de atenção. Ainda assim, o mercado trabalha com certa lateralidade e é isso que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E como hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, e ele está de volta, Matheus Pereira, diretor da Pátria. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os patriotas, conterrâneos que estão nos assistindo. Estou muito feliz em poder estar abrindo essa quinta-feira aqui com você de novo, minha amiga. Que bom ter você de volta. Matheus Pereira, e você já volta num dia pós-relatório do USDA, mas um relatório morno, um relatório sem qualquer mudança muito expressiva. É normal para esse boletim desse período, já que a safra norte-americana está em desenvolvimento? Aliás, você acabou de voltar dos Estados Unidos, né, Matheus? Exatamente, Carla. Estive por lá em regiões do sul do cinturão agrícola, assim como grande parte do delta do Mississippi, né? Toda a região ali que é responsável por quase um terço da produção nacional. Estarei voltando dos Estados Unidos agora para trazer enfoque para a clientela pátria em agosto, né? Rodando todo o cinturão agrícola também. E sendo bem objetivo, né, Carla? É normal o SDA, né, do relatório de junho ser um relatório mais morno? Não é normal sobre as circunstâncias que vivemos. Se tivesse tido, né, uma safra regular no Brasil, uma safra satisfatória, onde não estaria sendo colocado em xeque ainda a dimensão da produção total brasileira, tudo bem.
poderíamos sim tratar como um SDA de julho um pouco mais normal, né? Sem grandes alterações. Só que já são quase 5 meses consecutivos, Carla, que o mercado espera por cortes da safra, tanto aqui brasileira quanto argentina, que não sofre por problemas climáticos, mas sofre por problemas de pragas, né? Realmente a qualidade da lavoura argentina foi deteriorada nessa reta final de ciclo, né? Então seria mais comum a gente ter nesse quinto relatório de frustração que o mercado esperava, né? Reduções da produção brasileira e argentina, era esperado, sim, um relatório um pouco mais condizente com a realidade aqui da América do Sul, cara. Então, um relatório que a gente foi tido ontem como baixista, porém, né, que logo logo ele passou pelo descrédito do mercado, né? Assim que foi publicado, justificou quedas temporárias, porém, logo que os algoritmos deixaram de operar e entraram as cabeças, né, colocando ordem no mercado, o mercado voltou à estabilidade, Carla. Agora, Matheus, a gente pode dizer, portanto, que o mercado está carente de novas notícias, novas e fortes notícias que possam ali direcioná-lo melhor, ou ele está muito focado em acompanhar essa safra americana e é só para isso que olha nesse momento, pelo menos na Bolsa de Chicago? Carla, assim, era se a gente tivesse tido, né, realmente uma redução mais significante da safra, né, que no Brasil teríamos sim um movimento um pouco maior. Só que é comum essa época do ano, né, a especulação do mercado agrícola está focada para esse novo ciclo norte-americano. É por isso que a pátria está em campo, né, realmente rodando as lavouras norte-americanas desde o plantio. E agora sim, temos na base sazonal do mercado, Carla, um mercado muito focado realmente na construção da lavoura norte-americana, que até então, Carla, já adianto que é uma safra que vem se desenhando de maneira regular, alguns probleminhas, algumas dorzinhas de barriga, como é comum um país com uma dimensão tão grande quanto os Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Os norte-americanos é mais longitudinal, o Brasil mais latitudinal, né? Mas são países de dimensões quase continentais que sempre sofrerão com pequenos problemas climáticos, porém bem diferente, viu, Carla? Quando a gente olha para a safra atual 2024 norte-americana, o padrão climatológico é muito diferente do que foi observado em 2023, que é onde sofreram sim com seca, sofreram com calor excessivo. Este ano sofrem de maneira pontual, nada generalizada, como foi observado no último ano, cara. Matheus, a gente tem uma pergunta aqui do Jonathan Freitas que eu imagino que já, né, já traz nessa composição desse momento da nossa conversa, que é o seguinte, ele pergunta o que podemos esperar para Chicago após o relatório de ontem, que foi algo que você já comentou parcialmente, mas ele diz assim, ó, principalmente se na segunda-feira os índices de qualidade se manterem ou melhorarem para a classificação das lavouras. Então, acho que é bom a gente entender também como é que vai ser semana a semana, né, com esse índice de classificação. Nessa semana, né, segunda-feira, nós tivemos 72% de lavouras de soja em boas ou excelentes condições, como veio a classificação pela primeira vez nessa safra. Então, o que essa informação vai trazer para o mercado nessas próximas semanas? Olha, Carla, é muito boa pergunta, tá? Realmente os níveis, né, de qualidade de lavoura serão um grande direcionador de preço em abertura de semana, tá? É normal a gente ter agora esse movimento mais intenso. E sendo objetivo, cara, assim, a gente anunciou para a clientela, né, quando tivemos essa semana o primeiro relatório para soja, o segundo relatório para o milho, em termos de qualidade de lavoura, alertamos, né, a clientela sobre a excelente, né, quase excepcional condição de lavoura observada até o momento, porém deve sofrer pequenos cortes, tá, cara? Na segunda-feira, nós aqui da Pátria esperamos, né, que para a soja, provavelmente estabilidade, de estabilidade para um ponto percentual de queda em boas excelentes, enquanto que o milho, né, pode sofrer uma redução de 1 a 2% nas condições de lavoura observadas na atualização de segunda-feira do USDA. Tá? Por que dessa redução? Há um padrão mais quente e mais seco estabelecido sobre grande parte do setor agrícola, chuvoso ainda, porém mais quente na região do Delta, que vem sim retraindo um pouquinho da qualidade da lavoura, porém, como eu já disse, nada generalizado. Então, é esperado sim uma pequena redução de qualidade de lavoura agora na segunda-feira, que pode criar um sustento temporário aos preços em Chicago, viu, Carla? Matheus, tem alguma coisa
nos mapas climáticos que te trazem algum sinal de alerta para a safra 2024-25 dos Estados Unidos de qualquer natureza? Carla, sim, existem, né? No fenômeno 3.4 do Nino, a gente tem uma neutralidade, não vivemos mais um El Ninho, não temos qualquer chance de viver um Laninha sobre a safra norte-americana. Você tem alguém levantando essa bandeira, esquece, é conversa para boi dormir. Tá? Todos os principais modelos já mostram que a safra norte-americana passará por neutralidade. Pode-se criar discussão sobre a nova safra brasileira, lá no 24, 25, agora no final do ano. Porém, para a safra norte-americana, não há qualquer dúvida em relação à dimensão sobre o padrão climatológico do Ninho 3.4. O que temos observado, cara, são outros fenômenos, né, atuando sobre o cinturão, sobre grande parte dos Estados Unidos, né, que poderão sim trazer calor mais intenso, como foi observado em campo. No meu tour de safra das últimas 2 semanas pelo Delta do Mississippi, sul do Cinturão, sempre parar para conversar com algum produtor rural, com algum cidadão, né, com algum morador local, sempre foi relatado, né, assim, isso foi unânime, tá, em todos os estados, passei pelo Mississippi, pelo Tennessee, pela Georgia, pelo Alabama, tá, então todos, sem exceção, Carla, relatou que o calor atual, né, observado no território norte-americano se assemelha ao pico do verão ao final de julho, agosto, né, norte-americanos agora hemisfério norte, né, que está vivendo primavera, no atual momento, né, enquanto nós aqui no hemisfério sul estamos no outono, entrará agora no final de junho na estação do verão, e o verão, né, no hemisfério norte, quando é tido como os maiores calores, né, as maiores temperaturas observadas, o que foi relatado é que o calor por agora está realmente muito semelhante ao que vem pelo verão. Então teme-se, né, sobre o que virá pelo verão. Se agora já está quente como se fosse o verão, imagina quando realmente daqui 30, 40, 60 dias atingimos os picos do verão, né, no hemisfério norte, e aí sim as temperaturas deveriam estar mais quentes do que o comum, né? Então, é uma pequena preocupação que vai se acendendo, tá? A gente sabe que o calor, ele é prejudicial para a polinização do milho, ele é prejudicial para o florescimento da soja, tá? Porém, ele não é um fator climático tão limitante quanto a seca. Tá? A seca realmente não tem recurso, né? O calor, se a gente tiver chuvas recorrentes, Carla, ele é conduzido, né? Ele é empurrado na pança, assim dizendo, de maneira popular, o jargão bem direto e claro para o Brasil. Mas a falta de chuvas, ela é, enfim, ela é inconsertável, né? Onde não tem água, realmente não tem capacidade de desenvolvimento vegetal. Então, é algo sim de se atentar. Não existe inclinação de um laninho ao ninho, como alguns têm aí ah, equivocadamente levantado a bandeira, é neutralidade, porém existem, né, recorrentes massas de ar quente de alta pressão, causando um calor excessivo, né, para grande parte do cinturão e do delta dos Estados Unidos. Bom, Matheus, como é que isso influencia, principalmente na formação de preços e negócios para a safra 24 e 25 do Brasil? Já já a gente fala do que temos ainda para comercializar da safra, do que restou da safra 23 e 24, mas olhando para os negócios da safra nova, o produtor já vê ali um ambiente de margens de novo mais pressionadas, mais ajustadas, ou o atual momento ainda permite que ele faça negócios um pouco mais atrativos? Qual é a avaliação nesse momento com negócios para nossa nova safra, enquanto a nova safra dos Estados Unidos vai se desenvolvendo? Carla, infelizmente, né, ainda há sim atividades, né, dentro do Brasil que não conseguem enxergar capacidade de lucro, né, que realmente, enfim, tragam conforto à atividade, infelizmente. Existem regiões ali com deságio logístico, né, que perdem na compra do insumo, o insumo chega mais caro por conta da logística, perdem na venda, na composição de receita, o teu grão ele é descontado por uma logística muito problematizada na retirada daquele grão daquela região específica, né, como ocorre em algumas regiões do Mato Grosso, especialmente no noroeste do Mato Grosso, algumas partes também do Mato Grosso do Sul, extremo norte do Mato Grosso do Sul, como também o estado da Rondônia, o sul do Pará, algumas regiões, né, Carla, do oeste aqui do estado de Goiás, assim como o sul do Tocantins, são regiões ali que a logística, né, para exportação ou para importação de insumos, né, exportação de grãos, importação de insumos, acaba sofrendo, né, esses deságios e acaba dificultando realmente a formulação de conta. Então, para essas regiões com deságio logístico, né, infelizmente a conta está muito apertada ainda, viu, Carla?
Agora, claro, quando a gente vai tratando de regiões mais costeiras, regiões com tráfego, né, um pouco mais, enfim, mais limpo, né, realmente por via rodoviária, a gente tem sim margens um pouco mais confortáveis, não vou dizer extremamente saudáveis, como foram vividas aí nos últimos 3, 4 anos, né, pré-safra 23, 24, né, também que foi uma safra muito problematizada, por conta de margens muito apertadas, até negativas. Então, sendo meu objetivo, Carla, não existe um consenso a nível Brasil. Tá? Se a gente estivesse tratando de estados, né, você tem potencialmente um estado do Paraná, talvez um pouco mais confortável, em algumas regiões, São Paulo também, agora tratando a região central do nosso país, ou do lado oeste do nosso Brasil, né, aí vai entrando grandes problemas realmente demais. Então, paralisando o negócio, cara, infelizmente, o volume de negócio passar para 24, 25 a nível Brasil está muito paralisado, muito quieto. Toda a nossa clientela da base de distribuição, né, de indústrias, de tradings, nos relatam realmente um baixíssimo nível de negócios já realizados. Então, tá aí, mais uma vez, uma safra que vai rodar sempre da mão para a boca. Tá? Assim como a gente observou em 23, 24, essa safra agora 24, 25 no Brasil, ela deve ser ainda mais da mão para a boca. Compras quando necessárias e vendas também só sob circunstâncias de compromissos financeiros, Carla. Matheus, o dólar no Brasil, R$ 5,40, superou ontem e hoje um estudo, né, sendo apresentado que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar em 2024. R$ 5,40. É um outro sinal de, pelo menos de atenção para o produtor que está vivendo esse cenário que você acabou de nos descrever, com um dólar em alta que pode, de um lado, promover preços melhores, mas de outro, alta nos custos de produção. Como é que você está colocando o câmbio nessa análise? Carla, o câmbio é algo que eu bato muito em cima, né, nas minhas palestras pelo Brasil. Agora, no mês de junho, vou rodar 5 estados diferentes palestrando, né, trazendo essas informações em loco. Nessa parte, né, do dólar, eu sempre foco, né, no porquê que tem, qual que é a capacidade, né, qual a correlação da nossa moeda com o mercado internacional, que foi perdida durante o Covid, foi intensificada na problematização política do Brasil. Hoje o Brasil não vive mais uma pandemia sanitária, ele vive uma epidemia política, né, de fato trazendo essa grande aversão aos grandes investidores, à grande especulação, ao capital estrangeiro em ser realocado no Brasil. Eu até tenho, né, Carla, uma parte das minhas apresentações, né, das minhas palestras, onde eu mostro, Carla, o quanto que o Brasil se tornou uma fonte de aversão de investimentos. Eu classifiquei, né, quase 100 economias mundiais, né, todas as principais economias, grandes economias, as emergentes e algumas subdesenvolvidas, né, aonde o Brasil, dessas quase 100 economias, Carla, ficou em último lugar em 2024, até o final de maio, do interesse do investidor em alocação de recursos. Enquanto que Estados Unidos e China lideram o ranking, né, de alocação de novos recursos estrangeiros, o Brasil dessa lista ficou em último lugar, cara. Atrás de Israel, que está em conflito com Hamas, atrás da Ucrânia, que tem quase 2 anos de conflitos com a Rússia, né? O Brasil ele vive, né, realmente, como já disse, uma epidemia política que tem dificultado realmente os investidores, né, a criar conforto, a criar realmente um cenário de horizonte, né, para onde esse Brasil vai daqui 1 ano, 2 anos. A gente vê a administração tendo problemas, né, realmente até com a sua própria equipe. Agora teve essa última semana, né, teve resignações da administração do governo federal, teve ali algumas complicações, ferpas trocadas dentre pessoas que deveriam estar mais coesas, enfim, uma incessante busca pelo endividamento, pela tentativa de geração de receita, como foi o caso do PIS/COFINS, a maior conglomerado de frentes parlamentares em coesão, né, para derrubar a MP do PIS/COFINS, né, que, enfim, tudo indica que vai ser derrubado nos próximos dias, né, veremos. Então, essa falta de coesão justifica ainda novas altas realmente para o dólar. O Brasil, infelizmente, não é uma fonte saudável de investimento, não traz realmente o interesse do internacional em alocar o teu recurso aqui dentro, que acaba mantendo, né, a tendência do dólar altista. O que isso impacta, né? Para a safra 24 e 25, muito cuidado para aqueles que vão fazer novas compras, em especial de fertilizantes que não foram importados. Aquelas regiões que possuem altos estoques, né, de fertilizantes, e aí para a gente entender qual região é realmente
Entenda mais o que a gente faz dentro da Pátria, tá? Nos procure nas redes sociais ou no nosso site, patria.gr.br, para a gente entender em que local você está, como que está a distribuição, como está o estoque de fertilizante regional. Porque se realmente os estoques de fertilizantes regionais estiverem baixos, não vale a pena a gente ficar esperando realmente para fazer novas aquisições de fertilizantes, pois essas novas remessas de fertilizantes importados virão com dólar 5,40, 5,45, 5,50 Exato. possivelmente, Sim. enquanto que grande parte do fertilizante já importado no Brasil foi colocado para dentro do país a preço aí de 5,15, 5,20. Então tá aí um grande ponto de atenção, viu, Carlos? E eu te pergunto isso porque a gente está numa trajetória e me parece que ela é muito curta, né, Matheus? A continuidade desse movimento parece bastante clara também diante dos fatores que esse estudo elencou. Agora, como é que a gente está olhando, então, para a safra 23, 24? A gente, ainda tem bastante soja para comercializar, e dois, o produtor vai ter oportunidades importantes aí para concluir a comercialização dessa safra, Matheus? Olha, cara, muito bem. Diferente da safra 24 e 25, onde grande parte da base produtiva não fez custo, e o custo ele é dependente de uma variação de dólar, a safra 23 e 24 já foi formada a custo. De agora em diante, um do custo que vai ter vai ser realmente do uso do capital não remunerado, que é o dinheiro alocado em soja, não na mão, ou o custo de armazenagem, né, que não está diretamente ligado à variação cambial. Então, nessa safra 23 e 24, né, soja disponível não comercializada, a gente ainda tem sim boas oportunidades de venda de agora nesse segundo semestre, tá? Sustentados pela alta do dólar, juntamente, né, com a elevação dos prêmios de exportação, Carla. Mais uma vez, a gente viu tantas pessoas, né, ali nos últimos meses batendo, falando que os prêmios derreteriam de novo, viriam a registrar as mínimas recordes, como foi observado no ano passado. E olha aí, o prêmio batendo 60 pontos positivos, as máximas históricas para a safra 24, registradas agora, nessa semana, dos prêmios aqui portuários brasileiros. Né? Então, temos tanto prêmios sustentando as altas, assim como também o dólar, né? Justificando ganhos na soja disponível física da safra 23 e 24. Então, sim, sendo bem objetivo, né, deveremos ter uma ligeira melhora, assim dizendo, do mercado disponível brasileiro nessas próximas semanas, cara. Matheus, a gente tem recebido muitas perguntas aqui no Notícias Agrícolas, justamente sobre isso, né? É hora de continuar participando do mercado, ou é hora de se retrair um pouco mais, ou essa vai ser uma resposta muito particular, porque na última semana, essa questão da MP do fim do mundo, a MP 1227, que graças a Deus foi devolvida ao executivo, ou ia ser mais uma flecha no coração do setor produtivo, ela desorganizou muito o mercado. Então a nossa comercialização baixou demais, os nossos negócios esfriaram de forma total e completa e o produtor ficou muito reticente. As compradoras também ficaram muito reticentes. A gente já vê uma retomada de certa normalidade nesse ritmo, os negócios já voltam a acontecer de forma um pouco mais intensa, ou tá todo mundo ainda meio cauteloso diante disso tudo, fora os fatores que já conhece, para voltar a um ritmo de negócios mais aceitável para esse momento? Carla, as compradoras tiveram dificuldade na reformulação tributária, né, em entender o que seria repassado ou não, tá? E esquece esse papinho de que quem engole imposto é a intermediação, tá? Não é a indústria, não é a corretora, não é a cerealista, quem engole imposto é a base produtiva, tá? Infelizmente ia cair no colo, e como caiu, né, de quem estava ainda precisando vender soja, produtor rural no Brasil. Tá? Então, passamos aí alguns dias, né, de dificuldade nesse entendimento tributário de algumas compradoras, suspendeu tabela, não estava comprando soja, voltaram, né, as compras agora nos últimos dias, com a derrubada, com a derrocada, né, do governo, medida provisória do PIS/COFINS, poderemos ter ali um ligeiro aumento, né, uma reformulação de tabela em cerca de 2, 3% sobre o valor da soja nos próximos dias, tá? Simplesmente pela reformulação tributária após o entendimento, só que ela precisa sim ser devolvida e já ser dar essa segurança jurídica para que essas compradoras não tenham a recorrência, né, ou incorrência da volta dessa medida provisória, tá? Então, os negócios voltaram a ser ofertados, só que a liquidez no mercado ela está baixa, Carla. Vale lembrar que a safra 23, 24, aqueles produtores que toleraram a venda até agora, ele consegue ter uma capacidade de carrego um pouco mais extensa. A gente estivesse falando há 60 dias atrás, ou até mesmo 30 dias atrás, cara,
ah, com, fa- tratando desse mercado ainda em momentos, né, que as despesas são extremamente elevadas, né, muitos compromissos financeiros a serem rompidos nos próximos dias, acaba que a base produtiva estaria pressionada, né, a vender, colocar dinheiro no bolso e pagar suas contas. No atual momento, né, existe sim um poder maior de retenção, o que reduz, né, a liquidez do mercado. O mercado está um pouco mais parado, não por falta de oferta, mas sim por conta que a base produtiva, agora, no atual momento, né, consegue segurar um pouco mais o produto em mão. Matheus, o William Rodrigues também te manda uma pergunta. Ele diz assim: será que o cavalo passou arriado? Se não fosse o dólar, hoje estaríamos com os preços bem mais negativos. Como é que você enxerga essa pergunta? Como é que você responde o William Rodrigues? Vale, William, boa pergunta, meu cara. Eu até brinco às vezes, né, de que, o si, o si, o si, o si, né? Eu brinco que se minha avó tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta, né? Não era nem minha avó. Então, o si, acaba que hoje temos tido boas oportunidades no mercado. Tá? A gente tem sim um mercado um pouco mais sustentado por dólar, sustentado por prêmios, tá? Para aqueles que realmente não se prepararam, né? Foi levado pela euforia do terrorismo mercadológico, como alguns casos, normal, tá? Sempre tem pessoas causando terrorismo, isso não acontece só no Brasil, acontece em qualquer mercado mundial, né? O mercado só tem liquidez porque tem gente acertando o mercado, tem gente errando o mercado, tá? Não existe, né, consenso realmente entre consultores, isso é comum, tá? Então, não é só, como eu já disse, um praxe observado só no Brasil. O Brasil é um mercado que precisa de muita fiscalização, tá? Realmente precisa de muito monitoramento interno para entender quem são realmente as pessoas que estão fazendo trabalho sério, quem estão apenas fazendo terrorismo barato. Mas o mercado hoje, sim, cria sustento de mercado de soja. Tá? Se é pela variável do dólar, aqueles que se prepararam para ter um dólar em elevação por agora, né, estão realmente muito satisfeitos. Né? Quem aqueles que conseguiram fazer uma trava derivada, né, colocando uma soja travada próxima às US$ 13 por bushel para vencimentos agora, deixou em aberto prêmios e dólar, realmente está sorrindo, né? Tá com as mãos para cima, colocando talvez um ágio de quase 10, R$ 15 acima na saca da soja hoje disponível em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, realmente é uma das variáveis compostas na soja reais por saca é o dólar, e ela é a principal. Desde que o dólar rompeu a região dos R$ 5, o dólar se tornou a principal componente de composição de preço da soja brasileira, não é mais o Chicago. Tá? Então, desde 2020, né, quando a primeira vez na história o dólar rompeu os R$ 5, o dólar ganhou uma participação muito maior na composição de preço do que o próprio Chicago. Então, aqueles que realmente só ficam focados em entender a variação do Chicago e esquece que existe câmbio dentro do nosso país, acaba sendo realmente trazendo talvez uma distorção real do que o mercado aqui no Brasil está se participando. Né? O dólar hoje com maior peso é a principal variável na formação de soja do Brasil e um dólar em altista, né, traz sim recuperação. Então, enxergar com nitidez, né, a velocidade que esse câmbio pode subir e qual a tendência, né, dos próximos dias, semanas e meses, realmente vai ser a grande chave da questão para definir novas altas. Então, o cavalo não passou arriado. Aqueles que se prepararam, né, para fazer um derivado travando soja, Chicago, deixando em aberto prêmios de dólar, agora realmente está colhendo os bons frutos, né, que foram semeados aí há algumas semanas e meses atrás. Matheus, para gente, para gente finalizar, quais são as primeiras referências de preços que você imagina que a gente vai trabalhar nessa quinta-feira base Porto? Um intervalo ainda de preços na casa de 140, 141 até R$ 142 ainda é plausível para essa quinta-feira? Faz sentido para a tua análise? É o valor hoje exercido para essa manhã, viu, Carla? Eu já tinha até antes de entrar com você, já tinha pedido aqui para a Lohane, que fica diretamente ligada ao nosso mercado físico, né? A nossa análise de mercado físico. E ela já tinha me passado as referências hoje pela manhã, base Paranaguá 141, base Santos 142,50 até 143 em alguns pedidos, nada realizado por enquanto. Porém, enfim, são ofertas ali que mostram a estabilização do mercado, mesmo com a variação que tivemos aí mínima, né, porém notada do SDA de ontem, tivemos uma estabilização do mercado físico brasileiro.
Matheus, e dessa forma eu acho que a gente consegue responder a todas as perguntas da nossa audiência. O José Passarini Neto diz assim: bom dia, Carla e Matheus. Dólar alto é um fator benéfico para a exportação? Se sim, é uma vantagem, embora impacte na compra de outros insumos. Você falou bastante sobre o dólar, trouxe todas essas respostas, né? Então acho que dessa forma a gente consegue responder bem a nossa audiência. Exatamente, o dólar favorece, como eu disse, a exportação por agora, porém dificulta o insumo importado. Vale lembrar que quase 70% do insumo usado no Brasil para o cultivo da soja ou cultivo do milho, o milho um pouquinho menos, esse percentual, mas quase 70% na soja é de insumo importado. Certo. Fertilizantes importados, pagado royalties, que são dolarizados, a gente vai pagando químicos que são importados, então muito cuidado na composição de custo safra 24, 25. Bom, Matheus, quero muito te agradecer pela sua volta, né? Juntos aqui vamos construindo esses cenários de mercado, trazendo essas sinalizações para o produtor, trazendo esses momentos onde ele precisa ter mais atenção para, né, trazer a evolução da sua gestão. O Alberto Tesmer diz: bom dia, Carla e Agro Brasileiro. O Matheus sempre vem com clareza e muito bem apresentando as suas colocações. Então, Matheus, você é sempre muito bem recebido aqui no Bom Dia Agro, sabe disso, a nossa audiência tá te esperando, inclusive o Guerreiro, lá em cima, no comecinho do Bom Dia Agro, ele já tinha trazido o recado, viu, Matheus? Ó, as entrevistas com o Matheus são excelentes, eu não as perco. Eu falei, e não percam mesmo, porque são sempre muito boas realmente. Estamos juntos, meus amigos, o Prazerão está por aqui. A gente sabe que às vezes o mercado é turbulento, ele causa muita euforia, causa muita preocupação e deve causar mesmo, tá? Safra 24, 25. Coloquem a preocupação e a cautela na tua consciência, meu caro. Não é uma safra para a gente aventurar com margens exageradas, porém também, né, fazendo um deverzinho de casa e entendendo realmente o momento certo de compra ou de venda, né, entendendo tua localização, nós aqui da Pátria, né, conseguimos sim trazer um cenário bem regular, assim dizendo, né, ou de sobrevivência para essa safra 24, 25. Matheus, Prazerão sempre, viu, Carla? prazer é meu amigo. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que nós poderíamos na quinta-feira que vem, aí vamos aqui firmar um compromisso, se você quiser, é claro. A gente pode se debruçar um pouco mais sobre a demanda, o entendimento de como está a demanda na China, como está a demanda interna, quais são as projeções, né, para a demanda por essa oferta 24 e 25 que vai chegando ao mercado, porque a nova oferta está se desenhando, está em desenvolvimento. Precisamos entender como vai ser o consumo dessa soja, né, Matheus? Então acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre a demanda na quinta-feira que vem. O que você acha? Gosto muito de falar sobre demanda, Carla. Existe muito misticismo, né, sobre esse China. Todo ano tem as mesmas pessoas falando que a China agora desacelera como? Ah, nos acelerou nos últimos 20 anos, mas agora vai desacelerar. E aí a China vem mostrando, rompendo, batendo recorde de importação todos os anos. Então vai ser bom, sim, na próxima semana, a gente trazer essa discussão em pauta, né, e mostrar que realmente os nossos principais clientes estão com o estômago vazio e a boca cheia precisando de soja. São 6 portos para um chinês, Matheus? 6 porcos para um chinês e são quase 1.000 galinhas para um brasileiro. Não, 6 porcos para um brasileiro e quase 1.000 galinhas para cada brasileiro. Vou trazer a estatística correta porque agora me confundi. Quando você deu esse número na palestra lá no primeiro Agro em Debate, lá aí em Goiânia, o povo arregalou Sim, o olho desse tamanho, né, Matheus? Aí eles entenderam é, para onde vai toda a soja que eles produzem, né? exatamente. É 100% da soja produzida no Brasil e exportada para a China vira ração de animais, É isso pessoal. Não é mesmo. chinês que come soja, é animal que come o nosso produto. A gente tem que entender a cadeia animal, a pecuária, né? Que vai principalmente da cadeia suína. Metade da soja exportada para a China vira ração de suínos. E é 6 porcos para cada brasileiro no território chinês. E é bom porque assim, né, Matheus, a gente consegue, quando a gente destrincha um pouco a demanda, a gente consegue entender por que em determinados momentos de fato a China ou pulveriza mais as suas compras, ou escalona, ou diversifica as suas origens para garantir ali as suas margens e entender que ela precisa também se planejar porque haja chinês para alimentar. Então precisa ter uma gestão diferenciada na compra desses insumos, dessas matérias-primas, né? Exatamente, cara. E um grande ponto que eu sempre cito nas minhas palestras, né, de que eu sei que tem muitas pessoas, né, que ficam usando dessa capacidade do crescimento chinês, da evolução da economia chinesa em relação à capacidade de compra, né, anualizada de curto prazo da soja. Ah, a China não vai comprar mais soja esse ano porque está em processo de desaceleração de PIB. Mas se não entende para onde que nossa soja vai, quem ela alimenta,
realmente fica um pouco raso, né, a leitura sobre a capacidade da demanda chinesa. Porco vivo, rebanho animal vivo, come soja, independente se a economia chinesa está crescendo ou não. Então é isso que a gente tem que entender realmente para trazer um cenário claro, né, e coeso sobre a capacidade de importação chinesa de soja lá na ano. Quinta-feira que vem, vamos falar de demanda, portanto. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Obrigado, meu amigo. Até semana que vem. Tô te esperando já. Abraços a ti a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Vocês todos também. Até mais. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Semana que vem a gente vai falar sobre demanda, vamos destrinchar a demanda para entender para onde vai essa soja que está se finalizando a comercialização aqui no Brasil, se desenvolvendo a nova safra nos Estados Unidos, e em 3 meses a gente começa a plantar a soja 24 e 25 aqui, hein? Precisa fazer conta, precisa entender o consumo, né? Aprimorar a sua gestão. 9h09 pelo horário oficial de Brasília. Tem algumas informações ainda importantes para dividir com vocês, como os números que foram trazidos ontem pelo relatório do USDA, né? Então eu vou passar rapidamente pelos números para que vocês possam entender como as mudanças foram poucas ou quase não ocorreram, principalmente para soja e milho. Quando a gente for checar o trigo, vocês vão ver que aí a mudança já foi um pouquinho mais expressiva. Pois bem, a safra americana de soja 24 e 25, essa que está se desenvolvendo nos campos, mantida em 121,1 milhões de toneladas a estimativa do USDA para essa safra. Os estoques finais cresceram um pouquinho para 12,4 milhões de toneladas. No mês de maio, 12,1 milhões foi o número do USDA. Para o Brasil, mantidos os números de produção, o USDA ainda espera que possamos colher na safra 24-25 169 milhões de toneladas. Os estoques finais, no entanto, diminuíram um pouquinho e as nossas exportações foram mantidas ali na casa de 95 milhões de toneladas. Para a produção argentina também manutenção, 51 milhões de toneladas da produção e exportações de 5 milhões e meio. A produção chinesa mantida em 27,7 milhões de toneladas e importações de 109 milhões para o ano comercial 24-25. A produção global de soja mantida em 422,3 milhões de toneladas, mas uma redução de 128 milhões e meio para 127,9 milhões de toneladas nos estoques finais globais de soja temporada 24-25. A safra brasileira 23-24 também teve um leve corte, caiu de 154 para 153 milhões de toneladas, justificadas nas perdas do Rio Grande do Sul. Sabemos que as perdas por lá foram de mais de 1 milhão de toneladas e que a safra do Brasil, segundo as consultorias nacionais, segundo a própria Conab, que aliás traz hoje, número da Conab saindo agora, vamos dividir com vocês, também estima uma safra abaixo de 150 milhões de toneladas. Bom, os números da Conab também acabam de sair. Vamos só terminar o USDA e a gente já fala da Conab. O USDA estimou ainda, manteve a sua estimativa de produção de milho nos Estados Unidos, 377 milhões e meio de toneladas, estoques finais de 53,4 milhões e exportações da ordem de 55,9 milhões de toneladas. A próxima safra de milho do Brasil, esperada para ser de 127 milhões. A Argentina, 51 milhões. Aumento na produção ucraniana, prevista para subir de 27 para 27,7 milhões de toneladas, e aumento também nas exportações ucranianas de milho de 24 para 24 milhões e meio. A produção global também foi revisada para cima, timidamente, mas foi de 1.219.130.000 toneladas para 1.220.544.000 toneladas. Os estoques finais, todavia, caíram um pouquinho, 2 milhões de 312,3 para 310,7 milhões de toneladas. Esses números estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tabelas detalhadas, né, com os números todos trazidos aqui, então os números estão disponíveis para você acompanhar. E os números da Conab, que acabaram de sair, a nova estimativa para a produção de grãos do Brasil, 297,54 milhões de toneladas. Para o milho, nós temos uma projeção de para a segunda safra de milho, 88,12 milhões de toneladas. Vejamos aqui as demais culturas. Deixa eu achar aqui o número da soja e saber se houve uma nova redução.
Vejamos, olha só o que diz a Conab. A produção de grãos no ciclo 23-24 está estimada em 297,54 milhões de toneladas. O volume é 7% menor que o obtido na temporada anterior, o que representa menos 22,3 milhões de toneladas a serem colhidas. A quebra é resultado das condições climáticas adversas que influenciaram as principais regiões produtoras do país. Já os cultivos de segunda safra, que tiveram a colheita iniciada, têm apresentado melhores produtividades e, ao se comparar a uma estimativa divulgada nessa quinta-feira, com a publicada no mês de maio, é verificado um aumento de 2,1 milhões de toneladas, com destaque para milho, algodão em pluma e feijão. Então, a segunda safra de milho, estimada em 88,1 milhões de toneladas. Também temos o algodão, uma temporada de plantio de 1,9 milhões de hectares, um crescimento de 16,9% da área, o que vai trazer um incremento na estimativa de produção de algodão de 15%, então a nossa produção pode ser 15% maior, chegando a 3,6 milhões de toneladas, números importantes que chegam para a Conab. Aqui no texto a Conab não traz os números da soja atualizados, por focar nas culturas de segunda safra, mas eu vou abrir aqui este relatório para vocês no Notícias Agrícolas, ali vocês terão todas as informações completas, tá certo? O boletim completo da Conab, que acaba de sair, saiu agora às 9 horas da manhã, em ponto. Bom, senhoras e senhores, ainda falando um pouquinho com a nossa audiência, muitos comentários aqui chegando depois da entrevista do Matheus, né? Agora são 9 horas e 14 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Tinha gente perguntando sobre qual o LinkedIn do Matheus, né? O Matheus sugeriu que vocês procurem nas redes sociais @mateus.patria. Ali vai ter LinkedIn, vai ter o Instagram dele, o Instagram da Pátria, informações importantes que chegam por ali diariamente, é importante, tá? O Murilo Pires, bom dia Carla e Matheus. Sobre os fertilizantes, caso o dólar volte à normalidade e o volume de fertilizantes comprados no dólar atual, não existe a possibilidade de voltar no patamar antigo? Olha, Murilo, aquilo que já foi comprado, não, né? Mas se o dólar cair e os preços dos fertilizantes que estão subindo, né? Somente nos últimos 30 dias a ureia subiu 15%, o MAP subiu 9%, o KCl subiu 6%. Então, se essa trajetória de alta continuar para os fertilizantes e o dólar voltar a certa normalidade, uma coisa vai equilibrar a outra e os preços vão se manter nos patamares em que estão sendo observados agora. Agora, caso haja algum fator que possa pressionar entre os fundamentos, inclusive dos próprios fertilizantes, esses preços, aí nós podemos ver uma mudança, mas voltar ao patamar antigo já é um pouco mais difícil. Por quê? Nós temos ali algumas importações, por exemplo, as nossas importações de fosfatados, elas estão menores, diferente, por exemplo, do KCl, onde as nossas importações foram muito maiores. Então, isso vai pesar na hora de formar os preços, né? Inevitavelmente. Então, é monitorar a relação de oferta e demanda entre os insumos também, que é bastante importante. O seu José Passarini, ele complementa: Murilo, o que vejo nesse momento é que os produtores e misturadores estão segurando a compra de fertilizantes até o limite. O dólar interfere moderado no apetite de compra, mas os preços são mais atrelados à disponibilidade. Egito cortou 20% da produção de ureia. Vejam só, né? Foi justamente esse o destaque do Jefferson Souza, que deu entrevista aqui ao Notícias Agrícolas na última terça-feira. Sugiro que vocês também façam a revisita a essa entrevista. Lá no nosso menu vídeo, escreve o nome do Jefferson, vai ter ali a última análise dele, bastante rica em detalhes, para vocês entenderem o momento dos fertilizantes. Olha só. José Passarini, entendi, na minha região teve um salto de R$250 no valor da tonelada, é disso que eu tô falando, tá? E esse corte na produção de ureia egípcia, ela trouxe ali um desbalanço para o mercado e a gente teve esses 15% de alta. E o que é mais importante pontuar também, os fertilizantes estão subindo também em dólar, ou seja, no mercado externo. A hora que chega aqui para a gente formar preço com essa relação cambial, aí vai explodir mesmo, né? Então, custos de produção para a safra 24 e 25, atenção, o fertilizante é o que mais pesa nos custos de produção. E hoje o dólar continua subindo, são R$5,41 nesse momento. Acabou de virar o mercado. R$5,40, uma queda de 0,1%. Bom, senhoras e senhores, às 9 horas e 18 minutos eu vou concluindo a edição desta quinta-feira
do Bom Dia Agronegócio. Te lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília, fazendo a nossa abertura de mercado, para que você tenha informações importantes para tomar boas decisões. Boa quinta-feira para você, bons negócios, até amanhã.